Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos iniciar nossas aulas de programação orientada a objetos. E nada melhor do que iniciar introduzindo, conceitos relacionados a esse paradigma. E eu queria justamente começar fazendo esse questionamento a você. Antes de apresentar os slides em si do nosso conteúdo, para você, o que é um paradigma? Muitas vezes a gente associa paradigma ou utiliza a palavra paradigma no nosso dia a dia. E paradigma nada mais é do que uma maneira de pensar, uma maneira de abordar um problema. No caso da programação orientada a objetos, qual a maneira de planejar a solução algorítmica desses problemas. Então, o paradigma orientado a objetos, ele tenta nos aproximar da maneira de pensar corriqueira do nosso dia a dia, onde relacionamos objetos, onde já estamos acostumados a relacionar objetos em vista da solução de determinados problemas. Então vamos iniciar nossa aula já para essa introdução. Então, agradecendo ao professor Tiago Salles, esse material aqui foi baseado no material cedido por ele, então foram feitas algumas alterações, algumas edições, ajustes pessoais, mas a base foi cedida gentilmente pelo professor Tiago. Fica aqui o nosso agradecimento. Então esse é o roteiro da nossa aula introdutória, nosso primeiro momento. Então a gente vai conhecer um pouco desse paradigma, dessas hierarquias de abstração oferecidas por ele, que segue uma analogia relacionada ao mundo real. Vamos fazer algumas comparações a partir do conceito de programação estruturada, que nós já estamos um pouco habituados, para quem já foi introduzido à programação, digamos assim. Normalmente a gente segue nas primeiras aulas de algoritmos um raciocínio mais estruturado, e claro, também teremos exemplos práticos de implementações em linguagens orientadas a objetos. A linguagem utilizada aqui nesse curso como linguagem padrão para oferecer exemplos é a linguagem Java. Por opção, poderia ser outra linguagem qualquer orientada a objetos, mas o Java, por ser puramente orientado a objetos, ele facilita um pouco as coisas e nós vamos apresentar nossos exemplos em Java. Então, primeiro introduzindo um pouco, software, ele, por natureza, ele é utilizado para fornecer uma ilusão de simplicidade ao usuário. Então, um bom software, ele deve naturalmente esconder toda a complexidade do seu desenvolvimento e apresentar para o usuário uma interface simples, fácil de usar, e a isso a gente dá o nome de abstração. Então, abstrair nada mais é do que esconder detalhes desnecessários. Então, o paradigma de orientação a objetos, nós veremos que ele também tem esse poder de abstração, porém no nível da programação, no nível do desenvolvimento, do projeto do software, da análise do software e também do desenvolvimento, onde nós poderemos esconder detalhes desnecessários em certos momentos do desenvolvimento e visualizar esses detalhes quando necessário. É o famoso princípio da engenharia de software, que norteia toda a engenharia de software, que é o dividir para conquistar. Então, a orientação a objetos, ela surgiu com dois motivos principais. Já na década de 60, na verdade, já tinha os primeiros trabalhos acadêmicos relacionados ao paradigma de programação orientada a objetos. E a orientação a objetos surgiu com dois objetivos principais. Primeiro, tratar e minimizar os problemas encontrados na programação estruturada, problemas relacionados, inclusive, à abstração dos dados, à dificuldade de reuso, porque há uma inclinação natural na programação estruturada a termos dados globais, a fazer uma
uma mistura entre dados e funções o tempo inteiro, e a programação orientada a objetos tenta fazer uma separação, um agrupamento, melhor dizendo, né, de dados e funções, e além disso uma abstração, um escondimento, né, uma proteção melhor no acesso aos dados, né, como nós veremos. E claro, com essa abstração, né, nós acabamos conseguindo o segundo objetivo da orientação a objetos, que é permitir a criação de softwares maiores e mais complexos. Porque se eu consigo abstrair, eu consigo controlar melhor a complexidade, né? Então a orientação a objetos permite abstrair e entender melhor o problema do mundo real, né? Então o foco da programação em si como um todo, independente do paradigma. Ele tem que ficar no problema que eu estou resolvendo, né? E a orientação a objetos tenta manter um pouco mais esse foco. Claro que não é a bala de prata, né? Ela é base também para apoiar outros paradigmas que não veremos nessa disciplina, como programação baseada em componentes, desenvolvimento centrado na arquitetura de software, né? Que a programação a objeto não exclui esses outros paradigmas, mas pode ser utilizada em conjunto para potencializar, né? Mas ela foi um passo muito importante nessa direção da abstração, né? E claro, também organizar melhor os componentes de software, né? Dando mais chance de reuso por conta da redução de acoplamento ou de dependência entre as partes do software. Então, o primeiro pilar, o princípio da orientação a objetos é a abstração, né? Como eu comentei, esconder detalhes desnecessários. É como se tivesse essa portinha aqui, né? No software, onde em determinados momentos a gente fecha, em determinados momentos, em outros a gente abre, né? Então, seria isso, né? Como consegue esse dividir para conquistar, essa abstração, né? O segundo princípio ajuda bastante nisso, que é o princípio da modularidade. Então eu preciso dividir meu problema em partes, tá? Então melhor do que ter um problema que eu não consiga saber como começar a solução, é ter vários problemas menores que eu consigo resolvê-los isoladamente e depois eu junto as partes, né, da minha solução. Então a modularidade, eu enxergar parte e todo de forma separada, né? Conseguir analisar separadamente cada parte do meu software. Essa é uma característica também da orientação a objetos. E claro, né, com esse recurso, né, de encapsulamento que veremos, né, nós também poderemos promover a abstração dos dados. Então, dependendo de quem olha para determinado objeto, né, usando já uma nomenclatura do paradigma, ele pode enxergar de uma maneira diferente, tá? Então, o animal de estimação está aqui, né? Dependendo de quem observa, vai ter interesses diferentes na maneira de modelar esse animal, na maneira de pensar esse animal. Uma dona do gato, uma cuidadora, vai enxergar como um bichinho que precisa de cuidado e etc, né? Já uma médica veterinária vai olhar, né, do ponto de vista técnico, né, da anatomia, da fisiologia e etc. Então, a gente aqui tem a possibilidade, né, de diferentes pontos de vista, diferentes abstrações para representar, né, o mesmo elemento conceitual, tá? Então a gente vai ver que a modelagem orientada a objetos, ela parte de um conceito do domínio, né, de uma visão de domínio. O que você quer representar, o que você quer enxergar de cada entidade ou de cada elemento, né, do domínio. Então, o paradigma orientado a objetos oferece uma hierarquia de abstrações. Nós veremos que essas abstrações podem fazer separações como parte todo, né, como por exemplo, o carro contém portas, o carro contém banco, contém motor. Então, uma hierarquia semelhante a essa, né, de composição do todo a partir das partes, mas também hierarquias de analogias, como por exemplo, né, de classificação, digamos assim, eu estou tentando não usar o nome, né,
da hierarquia, jamais vou usar, né? Hierarquias de generalização e especialização. Por exemplo, onde eu consigo dizer que eu tenho um motor, mas o motor pode ser um motor elétrico, pode ser um motor híbrido, pode ser um motor a combustão, né? Então eu tenho tipos, né, ou maneiras de categorizar, né, ou de especificar, especializar melhor, né, o motor, nesse exemplo, né? Então essas hierarquias ajudarão a estruturar nosso raciocínio. Estaremos em contato com elas constantemente nesse paradigma de orientação a objetos. Então, orientação a objetos é enxergar e modelar o mundo como um conjunto de objetos interrelacionados que interagem entre si. Então, a grande habilidade, o grande diferencial que esse paradigma trouxe comparado com a programação estruturada é essa possibilidade de quebrar o software em partes, né? Em partes que eu consigo analisá-las isoladamente, desenvolvê-las isoladamente, mas mais do que isso, eu consigo juntá-las para que elas interajam entre si e componham a solução maior, né? Então, é uma abstração do mundo, né, que permite a interação entre objetos. Por isso que ela é orientada a objetos, né? Então, um pouco mais sobre a abstração, né? Porque na orientação a objetos, o uso dessa abstração permite com que a gente consiga omitir detalhes desnecessários em determinados momentos, né? Então, a gente considera alguns aspectos do mundo real que são necessários para compreender ou para a interação dos objetos naquele contexto, né? Por exemplo, se eu tenho um objeto aqui liquidificador e eu tenho um outro objeto, né, tomada, que tem essa interface daqui, uma interface bem definida, eu sei que a tomada ou plug do liquidificador consegue encaixar aqui. Então, eu encaixando, o liquidificador funciona. Eu sei que essa tomada, ela tem energia. Se eu colocar o dedo, eu vou tomar choque. Mas eu abstraio, né, todos os detalhes de geração de energia, transmissão em alta tensão, né, redução de tensão, se é contínua, se é alternada, eu abstraio totalmente, né, toda a complexidade da implementação concreta, né? Então, no momento que eu estou focado no meu liquidificador, eu abstraio detalhes de outras partes do software que não são relevantes neste momento, né? E podem ser relevantes e visíveis em outro momento, quando eu estiver, né, focado nessa complexidade, nesse setor, nesse módulo do software, tá? Então, o que seria uma abstração de uma pessoa para uma clínica médica ou para um sistema bancário, né? Fazendo essa pergunta de uma maneira diferente, né, para tentar ajudar, né, na sua resposta. Então, como uma clínica médica enxerga uma pessoa? Quais os dados relevantes, por exemplo, de uma pessoa do ponto de vista de uma clínica médica e de um sistema bancário? Então, note que o conceito pessoa é o mesmo, mas eu tenho abstrações diferentes dependentes, né, do domínio, né? Então, uma pessoa para uma clínica médica vai ter um nome, endereço, idade, tipo sanguíneo e etc. Eventualmente vai ter um histórico de doenças, ou seja lá o que for, né? Para um banco vai ter um nome, endereço, profissão, perfil de investidor, salário, seja lá o que for, né? Histórico de transações financeiras ou de empréstimos, ou seja lá o que for, né? Então, a abstração é um exercício de seleção de alguns aspectos do domínio do problema, né, desconsiderando outros aspectos que não são relevantes ou interessantes no contexto específico do problema e da solução em questão, né? Então, essa habilidade de abstrair é fundamental para a orientação a objetos, né? E a gente precisa ter isso em mente. Então, quando a gente tem o trabalho de desenvolver um software pensando orientado a objetos, a gente tem que pensar em cada elemento, né? Como é esse elemento, o que é relevante para
o domínio. Tá? Então, o objeto é uma entidade física ou conceitual que possui uma identidade, propriedades e operações, e que pode ser construído e destruído. Então, eu tenho um ventilador, ele pode ser destruído, né? Eu posso triturá-lo, jogar no lixo. Né? Ao mesmo tempo, se eu tiver uma forma, né, uma linha de produção para o ventilador, posso produzir quantos ventiladores iguais àquele que eu tenho na minha linha, né, a forma e etc. Eu consigo desenvolver também, produzir. Tá? E claro, cada objeto tem uma identidade única. Nós iremos conversar, né, sobre essas propriedades, né, melhor. Então, vou passar e aproveitar esse slide daqui. Tá? Então, cada objeto ele tem uma identidade única. Então, eu posso ter uma fábrica de ventiladores, como eu vinha dando o exemplo. Eu produzi 1000 ventiladores visualmente idênticos, mas cada um é único. Cada objeto produzido na minha linha de produção, ele tem uma identidade. Né? Ele não é o mesmo objeto do que o outro. Pode ser muito parecido. Pode ter até, digamos assim, propriedades semelhantes. A cor pode ser igual ou diferente, pode até ser igual. Né? O número de hélices pode ser igual. Né? O número de velocidades pode ser igual. A potência do motor pode ser igual. Mas ele é único. Né? Todo objeto tem um comportamento. Tá? Então o ventilador pode ligar, pode mudar de velocidade. Né? Ele pode plugar na tomada, desplugar da tomada. Então ele tem um comportamento. Tá? Todo objeto. E tem também um estado. Quando eu digo estado, são as propriedades, são os dados, né, relativos àquele objeto. Como eu exemplifiquei, para um ventilador poderia ser quantidade de hélices, quantidade de velocidade, estado, se ele está ligado ou desligado, qual a velocidade dele atual, 0, 1, 2 ou 3, por exemplo. Tá? Então, são propriedades, né, que podem ser inclusive alteradas em tempo de execução. Os valores dessas propriedades podem ser alterados em tempo de execução. Isso é o que a gente chama de estado de um objeto. Então todo objeto tem um estado, um comportamento e ele tem uma identidade. Ele é único. Né? Então a identidade dos objetos define a sua unicidade. Tá? O meu carro é esse carro. Pode ter outro parecido, mas esse é meu. Né? A minha TV de 14 polegadas é essa, né? Mesmo que tenham sido fabricadas outras semelhantes, mas essa só existe ela. Né? Cada jogador do time também é único. Né? E as propriedades são os atributos, né, que definem esse estado do objeto. Né? Nome do carro, o número de pessoas que cabem nele, o valor, a cor. Para a TV vai ter uma marca, o número de polegadas, qual a cor, o padrão do vídeo, né? E etc. E as operações? O que é que a gente espera de um objeto carro? Acelerar, frear, ligar a seta, desligar, mudar a marcha, etc. TV, ligar, desligar, mudar canal, aumentar ou diminuir o volume, ou seja lá o que for. Né? Então, a maneira como os objetos são enxergados vai depender do contexto do problema, né? Do que você quer modelar, né, como solução do seu problema. Né? O que é que você precisa modelar? Então, existem várias maneiras de enxergar, por exemplo, o cartão de crédito, como uma oportunidade de compra, né? Ou como um pesadelo, né? Depende do ponto de vista, né? Gastar, comprar ou quem vai pagar, né? Quitar dívidas e etc. Então, dependendo do contexto, você modela quais são os atributos do seu objeto, qual o estado dele, né? Quais os comportamentos, né, que você espera dele, etc. Então, você tem basicamente essas 3 características abaixo. Nós iremos focar nessas características na hora de pensar. Características entenda como hierarquias de abstração. Tá? Então são 3 hierarquias de abstração e a partir dessas 3 nós iremos modelar toda a nossa solução orientada a objetos. Então nós temos no topo aqui uma hierarquia de classificação e instanciação. Então classificação e instanciação
né? É aquela habilidade, nós iremos ver em mais detalhes já, mas aquela habilidade de poder, né, criar formas para definir meus objetos, né? Então eu tenho uma caneca, mas eu tenho uma forma para produzir essas canecas. Então, canecas feitas com a mesma forma vão ter um conjunto de semelhanças. Né? Pode variar as propriedades? Pode mudar a cor, pode mudar o desenho, mas vai ter o mesmo jeitão. Vai ter as mesmas propriedades, só vai mudar o valor. Tá? Então essa forma nós chamamos de classe e a caneca nós chamamos de objeto. Então essa é a classificação e instanciação. Generalização e especialização é uma hierarquia que também é própria da orientação a objetos, que a gente comumente chama de herança. Nós veremos mais adiante os detalhes também. A agregação, decomposição é essa habilidade de decompor, como o nome sugere, né, o todo em partes. Aquele exemplo que eu comentei, o carro tem motor, tem portas, né, e etc. Então nós veremos também mais adiante. Vamos começar com a classificação e instanciação. Então, como eu já introduzi, classificação é esse agrupamento das características de objeto, né? É uma forma usada para criação dos objetos, né? Então, os objetos criados da mesma classe possuem as mesmas propriedades, as mesmas operações, só que os valores dessas propriedades podem variar, podem mudar, tá? Então, uma classe funciona como esse molde, essa forma para criar objetos, né? E a classe define o tipo do objeto, que todo objeto daquela classe terá o mesmo conjunto de características, terá o mesmo tipo. Tá? Então, é usado para criar, instanciar objetos. Então, essa possibilidade de classificação, né, de um objeto evita anomalias como essa daí. Então, todo e qualquer objeto, isso é importante, o que eu vou falar agora, muito importante, tá? Todo e qualquer objeto é instância de exatamente uma classe, de no máximo e no mínimo uma classe, tá? O paradigma de programação orientada a objetos não permite que um objeto seja instanciado a partir de mais de uma classe, não. Todo objeto é instância de exatamente uma classe. Então você pergunta, qual a classe dessa anomalia aqui? Rapaz, se eu tenho 3 classes, classe de girafa, classe de leões e classe de cobras, esse bicho aqui é impossível de ser criado no paradigma orientado a objetos. Eu tenho que usar uma das classes existentes, a não ser que eu tenha uma classe maluca assim, né? É a única maneira de instanciar um objeto desse. Não tendo uma classe maluca desse jeito, uma classe, né, híbrida desse jeito, aí não tem como ter um objeto assim. Um objeto não pode ser instância de mais de uma classe. Ele tem que ser instância de uma única classe. Tá? Então essa é a maneira de representar em UML. Né? Aproveitando aqui para explicar como é o diagrama de classes, como uma classe é representada em UML. Então a classe tem 3 partes, como nós podemos ver. A primeira é o nome da classe, a segunda são os atributos da classe, são as propriedades, note que são os campos que a gente precisa armazenar em objetos dessa classe. Então todo usuário vai ter um nome e vai ter um código, tá? Nesse caso aqui é o nome do tipo string e o código também do tipo string. E a terceira parte são as operações, que definem o comportamento dos objetos dessa classe. Então todo usuário pode verificar código, né? E esse comportamento verificar código espera um código string e retorna um booleano, né? Se conseguiu, se foi bem sucedido ou não a verificação. Então aqui são as classes. Embaixo temos objetos. A representação dos objetos pode seguir a mesma representação da classe, inclusive mantendo os atributos e métodos, tá? Atributos e operações aqui. Só que também é possível ter essa representação resumida, né? Que inclusive a classe, se a gente quisesse representar a classe só com o nome dela, poderia, tá? A diferença entre a representação visual em um diagrama de uma classe e de um objeto é que no nome da classe
o objeto ele tem um sublinhado, tá? Ele tem um sublinhado no nome. Nos atributos e operações, né, no caso do objeto, os métodos, né, não precisa ter diferenciação, né, com o sublinhado que eu me refiro. Mas o nome precisa ter o sublinhado. E no caso de um objeto, eu também posso representar, né, opcionalmente, o nome da variável que identifica o objeto, né, que garante a identidade, o acesso único àquele objeto. Então, nesse caso aqui, uma variável chamada João, que é do tipo usuário. É um objeto instanciado a partir da classe usuário. A Maria também é um objeto instanciado a partir da classe usuário, né? Então, está aqui o nosso exemplo. E em UML, essa seta tracejada a gente chama de dependência, tá? E tudo em UML pode ser descrito semanticamente ou detalhado semanticamente através do que a gente chama de estereótipo, que é o nome que se coloca entre esses símbolos, dois símbolos de menor e dois símbolos de maior que. Tá? Então, estereótipos podem ser usados em tudo que é o ML. No nome da classe, nome do atributo, no que quiser. Tá? Existem alguns estereótipos padrão. É o caso desse daqui. Então, a gente diz que o objeto João, que é do tipo usuário, foi instanciado a partir da classe usuário, ele depende da classe usuário porque ele é instância de usuário. Instance of. Tá? Então, João é instância de usuário. Maria também é instância de usuário. Tá joia? Então, quando a gente vai do objeto em direção à classe, nós estamos classificando aquele objeto. Maria é usuário, né? É do tipo usuário, é instância de usuário. E a instanciação é quando a gente parte da classe em relação aos objetos. Tá? Então, o usuário foi usado para instanciar o objeto, o João, e o usuário foi utilizado para instanciar Maria. Né? Então, classificação, instanciação. Então, exemplo. Então, objetos do tipo carro. Aqui a gente tem um furgão e um carro de corrida. Né? Um McLaren, sei lá o que é. Então, aqui temos nome do carro. Besta, número de pessoas 16, 60 mil reais, laranja e azul a cor. O carro, aqui é um BMW na verdade. Né? Número de pessoas, 2 pessoas, valor muito mais que isso e cor azul claro. Tá? Então, note que são objetos diferentes, bem diferentes. As propriedades são as mesmas. Por quê? Porque eles foram instanciados a partir do mesmo molde, a partir da mesma classe carro. Tá? Poderiam ser classes diferentes? Poderiam. Tá? A gente vai ver que é possível a gente criar classes diferentes que detalhem mais as especificidades de cada tipo de carro. Né? Mas, na verdade, nesse exemplo, elas foram instanciadas da mesma classe carro, porque nesse domínio não tinha necessidade de colocar detalhes adicionais da van em relação ao carro esportivo ou do carro esportivo em relação à van. Então, eles são, de certa forma, abstraídos, porque nesse domínio só precisava ter nome, número de pessoas, valor do veículo e cor. E isso é comum a todos os carros. Então, todos eles, né, podem acelerar, frear, ligar a seta, desligar e etc. Então, aqui a gente tem os atributos, né, que são comuns, como eu já comentei. Então, é preciso encontrar maneiras para concretizar ou para representar os conceitos do mundo real, né, em computadores, já que a gente está falando de programação. Então, o objetivo também dessa disciplina não é só aprender os conceitos da programação orientada a objetos, mas é a gente aprender essas boas práticas, digamos assim, que a gente precisa pensar conforme o paradigma orientado a objetos para construir a nossa solução. Então, a gente precisa encontrar maneiras de modelar, que é a palavra que a gente vai utilizar. Então, como representar esses conceitos? Né? Como representar os conceitos a partir do domínio, da necessidade do domínio.
Então, além disso, é preciso encontrar um modelo para a criação de objetos diferentes de acordo com o tipo que você representa do objeto, de acordo com a classe ou as classes que você definiu no seu modelo, né? Então, classe é esse modelo para o objeto. É um protótipo para a criação de exemplares ou de instâncias, né, desse objeto. Todas essas instâncias terão essas características comuns, porque serão do mesmo tipo. Tá? Então, um objeto, como eu disse já, é instância de apenas e exatamente uma classe, nem mais nem menos. Tá? Então, com uma forma de pudim, eu posso instanciar vários objetos na mesma forma. Né? Nesse caso daqui, né, foi até um exemplo que não fui muito feliz na imagem, porque dá para ver que são formas diferentes, né? Mas seria exatamente o mesmo formato, né? A mesma forma. Pode mudar a composição aqui, o jeito de fazer, um é pudim da mamãe, outro é da vovó, né? Então, cada um vai ter a sua preferência aí, mas dois objetos, ou quantos eu quiser, né, podem ser criados a partir de uma mesma classe, a partir do mesmo molde, da mesma forma. Então, o conceito de tipo nós iremos aprofundar bem mais adiante, né, em outras oportunidades, em outras aulas, mas apesar das semelhanças, o conceito de classe é diferente do conceito de tipo, né? Mas toda classe define um tipo. Isso é importante, né? Nem todo tipo é definido pela classe, mas toda classe apresenta ou define implicitamente o seu tipo, tá? Então, o que é o tipo? É o que eu enxergo do objeto, o que eu consigo acessar e executar dele, né? O que eu consigo, quais operações eu consigo executar, quais atributos eu consigo enxergar. Então, isso compõe o conceito de tipo. Então, toda classe define implicitamente, automaticamente um tipo. Todo objeto é instância de uma classe e terá as mesmas propriedades e operações definidas pela classe, né? Então, todo objeto daquela classe vai ter os mesmos atributos e os mesmos métodos daquela classe, né, definidos nela. Então, a classe é uma ferramenta para padronizar, para agrupar ou para classificar os objetos criados a partir dela. Tá? Então, objeto, mais uma vez eu repito, perceba que é um conceito importante que eu repito várias vezes, né? É instância de apenas uma classe. Então, vamos a um exemplo simples, né, de uma classe em Java, né? Então, aqui a gente tem uma palavra reservada class, como nós podemos ver, tá? Class pessoa. Então, o que é que eu estou criando aqui? Class pessoa, uma classe pessoa. Logo em seguida, eu estou criando duas variáveis, pode perceber, né? Uma que eu chamei de nome, do tipo string, e outra que eu chamei de idade, do tipo inteiro, tipo int. Então, note que essas variáveis nada mais são do que atributos. Eu estou definindo, me perdoe aqui, retornar, definindo justamente esses caras daqui, tá? Então, o nome da classe foi definido e agora os atributos, tá? Não foram criadas operações ou métodos, né, para a classe. Lembrando, né, lembrando não, né, só diferenciando, né, dois conceitos muito parecidos, né, conceito de operação e conceito de método. Quando eu estou no nível de modelagem, na apresentação, né, na diagrama de classes, ali estou apresentando operações, porque eu estou identificando cada operação. Quando eu implemento a operação, eu digo que estou criando o método. Tá? O método é a implementação da operação. Nós iremos voltar a essa dobradinha, nessa comparação, essa diferenciação desses conceitos, certamente em outros momentos. Viu? Só para falar pela primeira vez isso daí para vocês. Eu gosto de repetir em outros momentos, mas para vocês saberem que operação é a definição conceitual e o método é a implementação da operação. Tá? Então, aqui a gente criou a classe pessoa, que tem dois atributos, nome e idade. Tá? A rigor,
isso aqui que foi definido aqui, esse aqui é o programa principal, tá? Que o que é que ele faz aqui? Uma instanciação. Pessoa, P igual a new pessoa. Quer dizer, eu criei uma variável do tipo P e usei a própria classe pessoa como forma. Olha, o new é quem diz isso, tá? Como forma para criar o objeto na memória. Então, o new está criando o objeto e alocando na memória. De que tipo é esse objeto? Pessoa. E como eu referencio, como eu acesso esse objeto que está na memória? A partir dessa variável que eu chamei de P. Tá? Então, em Java, que está aqui, né, uma classe padrão da máquina virtual que representa o sistema, .out, né, um atributo que representa a saída padrão, no caso, a tela, e eu executei o método println. Então, vou imprimir na tela do sistema. Tá? O que? O objeto P. Tá? O objeto que eu acabei de criar, que é pessoa. Né? A rigor, como Java é uma linguagem puramente orientada a objetos, não permite isso daqui, criar um método main fora de uma classe, como está aqui nesse slide. Isso aqui é só por uma questão didática. A rigor, ele precisaria estar dentro de uma classe. Podia ser até da própria classe pessoa. Eu mover essa chave aqui para depois dele, né? Porque não pode ter métodos isolados, longe de classe, fora de classe, né? Em Java, né? Porque ele é puramente orientado a objetos. Em linguagens que permitem misturas de paradigmas, como é o caso do Python, do C++, aí ele deixa criar uma função fora da classe. Aí já é um pouco da programação estruturada, né? Porque são multiparadigmas, né? Então o new é efetivamente o que cria o objeto na memória, tá? E o system.out.println, como eu comentei, né? A classe system, eu pego a saída padrão out, o atributo out e o método println, né? E a saída vai ser o endereço da memória, digamos assim, né? Que identifica esse objeto, que é único. Note a identidade do objeto, né? E essa classe, né, só para ilustrar, ela está no módulo, no pacote ou no diretório BR dentro do BR, UFAL dentro de UFAL, Aracomp dentro de Aracomp, PO. Então ele ajuda a dar essa identidade única, né, também. Né? Mesmo que tenha outras especificações de pessoa, são pessoas que estão em outros módulos, em outros pacotes. Tá? Nós veremos depois também pacote, só para a gente já ter o primeiro contato, né, a classe pessoa. Nesse caso daqui, no nosso programa principal, a gente criou dois objetos, P1 e P2, ambos instanciados a partir de pessoa. São o mesmo objeto? Não. Eles possuem o mesmo tipo, mas lembre que todo objeto é único. Um é acessado pela variável P1, outro P2, mas olha, dois news diferentes. Ó. Então são dois objetos diferentes. Beleza? P1 é a identidade, a referência para aquele. P2 é a referência para o segundo objeto. Então, o estado, né, de um objeto, ele representa, digamos assim, os valores dos atributos naquele momento ou naquele instante da execução do software. Então, se eu me pergunto qual o estado desse objeto carro 1, não, depende, em que momento da execução? Nesse momento aqui da execução, pronto. O nome dele é besta, número de pessoas 16, valor 60.000, cor laranja e azul. E do objeto carro 2? Não, o objeto carro 2 tem nome BMW, número de pessoas 2, valor 150.000 e cor azul claro. Então, os dados, os valores dos atributos de um objeto em um determinado instante da execução é o que a gente chama de estado do objeto. Tá? E nesse caso, para complementar o conceito de tipo, né, todos os carros, né, todos os objetos criados a partir da classe carro podem acelerar, frear e ligar a seta, nesse caso daqui. Né? Reforçando em relação ao usuário, né, ele poderia ser a pessoa, né, do ponto de vista de uma clínica médica, teria nome. Qual o valor do nome, já que é um objeto? Então, esse objeto tem nome Alice nesse instante da execução, tem esse estado. Tem idade 26, profissão médica, endereço rua X. Já
o objeto pessoa do banco nesse instante tem nome. Nesse caso aqui, desculpa, já não é do banco, é só na analogia de dois objetos da exatamente a mesma classe, né? Então o João já vai ter nome João, idade 31, profissão executivo, endereço rua Y. Então esses dois objetos, como a gente pode ver, foram criados da mesma classe, tá? Não tem aquela separação, a figura me induziu ao erro de pensar em dois, né, objetos de domínios diferentes, que seriam objetos de classes distintas. Mas nesse caso não, são da mesma classe e por isso também vão compartilhar as mesmas operações. Falar, silenciar e andar, né? Mas as mesmas operações, cada operação executada pelo objeto no seu estado, nos valores dos seus atributos, tá? Então, exemplo de uma classe em Java, nesse caso aí a classe pessoa. Na classe pessoa tem nome, idade, profissão e endereço. Então, nome, idade, profissão e endereço, tá? Os atributos definidos aqui da classe pessoa. Então, definir os seus atributos. Depois, né, mais adiante, a gente vai ver que é possível definir visibilidades para atributos e métodos em uma classe, né? Nós veremos que a gente vai dizer, quando formos ver em seguida encapsulamento, quem pode ver, quem pode enxergar nome, idade, profissão, endereço, quem pode alterar. Qualquer pessoa não, que ficou agora ambíguo, né, por conta do nome da classe. Qualquer elemento do meu software, qualquer módulo do meu software, qualquer parte do meu software que tiver objetos, que instanciar objetos de pessoa, pode mudar diretamente o valor desses atributos ou não, ou tem que delegar para a própria classe pessoa, para métodos da classe fazer esse controle, né? Então nós veremos que isso aí, nós temos essa possibilidade de bloquear a visibilidade ou ampliar a visibilidade de acordo com a nossa necessidade ou a intenção do programador, né? E os métodos foram criados aqui. Então, o método falar, silenciar e andar, os métodos, né? Note que a definição ou a sintaxe do Java para definição dos métodos primeiro eu tenho aqui o tipo de retorno, depois a gente vai ver questões de visibilidade, como eu já disse, né? Mas eu tenho aqui um tipo de retorno, o nome, os parâmetros do método, tá? Então, o tipo de retorno nesse caso foi definido como void. Por quê? Porque todo método orientado a objetos, ele precisa definir o tipo de retorno. E se eu não quiser que ele retorne nada? Né? Eu quero que ele não retorne nada. Como é que eu faço? O falar só vai mostrar uma coisa na tela, não vai retornar um valor nenhum. Então, eu indico essa ausência de retorno através do tipo void, né? Então, um método com esse tipo de retorno void quer dizer ele não retorna nada, tá? Então, void falar, que não tem nenhum parâmetro, poderia ter, né? E entre as chaves está o bloco de implementação desse método. Void silenciar, também sem parâmetro, e aqui o bloco. Void andar, mesma coisa, tá? Então, na classe define-se também a implementação da operação, que é o que chamamos de método, tá? A própria operação e a implementação, né? Então, aqui o método contém as duas coisas, né? A definição da operação, olha aqui o nome e os parâmetros. Falar que não recebe nada de parâmetro, pronto, isso aqui é a operação. E o que tiver entre as chaves aqui é a implementação. E esse conjunto nós chamamos de método. Então, métodos em um objeto definem o comportamento, né? E esse comportamento ele é compartilhado por todos os objetos da classe, né? Falar, silenciar e andar, nesse exemplo, tá? Então, aqui um exemplo de implementação na classe pessoa, o método falar poderia receber uma string, um parâmetro. Note que aqui a gente mudou o que a gente chama de assinatura do método, ou a operação em si. Então, nesse caso, a operação é falar que recebe string. O nome do parâmetro é indiferente, mas o tipo não, né? Falar que recebe string, então só existe
essa operação na classe pessoa falar string, né? Ponto. E o método falar string tem como implementação systemout.println frase. Então vou imprimir a própria frase. O andar, que recebe velocidade, systemout.println andando a x km por hora, né? Imprimir o atributo. Silenciar, não dá para ver aqui a implementação, né? Poderia ser estou calado, pronto, né? Systemout.println, estou calado. Então, alguns exemplos de instanciações, né? Duas instâncias, dois objetos da classe pessoa. Então aqui a gente instanciou, né? O objeto que a gente chamou de P1, a variável dele, e instanciou a partir da classe P1, pessoa, desculpa, olha aqui, new pessoa, tá? P1.nome, então o valor do atributo nome, Alice, note que eu estou acessando o atributo diretamente a partir do identificador do objeto, nesse caso, porque o atributo é visível, né? Nós veremos depois que é possível a gente controlar essa visibilidade. Então, P1.nome igual Alice, P1.idade 26, P1 profissão médico, P1 endereço rua X. Já o objeto pessoa 2, P2, ele também foi instanciado a partir da classe pessoa, mas tem como valores do seu estado. Nome João, idade 31, profissão executivo, endereço rua Y. E os métodos deles, né, são os mesmos. Eu posso muito bem dizer, olha, P1.falar, olá turma, P1.silenciar, P2.falar, fala, P2.andar 20, né? Então eu estou aqui usando o que a gente chama na nomenclatura de orientação a objetos, mandando mensagens para os objetos. Mandei a mensagem falar, que recebe string, e falar, que recebe string, ele sabe qual é a operação e, consequentemente, qual a implementação desse método, né? E ele aciona. Silenciar sem receber nada, existe? Existe, ele aciona. Falar, que recebe string, ele aciona em P2. Andar, que recebe 20, ele também vai acionar em P2. Então, classes podem ser representadas dessa maneira, só revisando, recapitulando, né? Usando a UML, diagramas de classes da UML, né? O UML, né, eu esqueci de introduzir antes, é a sigla para Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada, tá? Então, aqui tem o nome da classe, que é a única parte obrigatória de ser representada no diagrama, tá? Então, a visão simplificada, digamos assim, de uma classe poderia omitir, ocultar, não é que vai deixar de ter. Eu posso deixar de mostrar no diagrama os atributos e as operações, né? Então, aqui na primeira parte é o nome da classe. Na segunda parte, os atributos da classe, nome, 2 pontos, o tipo de cada atributo. E na terceira e última parte, as operações daquela classe, que serão implementadas na forma de métodos. Então aqui temos a operação falar, que espera um string, não retorna nada. Silenciar, que não recebe nada, também sem retorno. E andar, que recebe um inteiro e também não retorna nada. Note que aqui nós utilizamos um acesso direto do objeto para acessar o atributo, inclusive para mudar o seu valor, né? Atributo nome, idade, profissão, endereço, em cada um dos objetos, a gente acessou diretamente. Uma outra maneira mais simples, né? Por que não eu já passar esses valores de inicialização direto no momento de criação do meu objeto, no momento do new, no momento que eu aciono o new, tá? Isso é possível através do que chamamos de construtores. Então, existe uma espécie de método especial, né? Que é o que a gente chama de construtor. Então, um construtor, por que ele é especial? Porque ele é o único método que não tem nenhum tipo de retorno, nem mesmo void. Né? Por quê? Porque ele é feito exclusivamente, ou ele é executado exclusivamente no momento da criação do objeto, no momento do new, tá? E ele não tem um nome qualquer, ele precisa ter exatamente o mesmo nome da classe. Então, seguindo a
o padrão de Java, né, toda classe começa com letra maiúscula, é uma convenção, né, na verdade, não é uma obrigação, mas é uma convenção. Todo atributo e método começa com letra minúscula, exceto o construtor, porque ele necessita ter exatamente o mesmo nome da classe, né? Então tem que começar com maiúsculo, já que a linguagem é case sensitive, né? Faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então o método construtor, ou o construtor simplesmente, já que ele não é bem um método, ele é um método especial, né? Então os construtores, eles necessitam ter esse nome, né? E eles têm como função a inicialização dos atributos. Nesse caso daqui, o nosso construtor não tem nenhum parâmetro, então a gente diz que é um construtor padrão. Se eu não criar nenhum, o Java cria um para mim, assim, sem parâmetro, tá? Também que não faz nenhuma inicialização especial. Quando eu crio, eu inicializo do jeito que eu quero. Nesse caso daqui, a inicialização está fixa. Como eu não tenho parâmetro nenhum, eu disse que todo objeto vai ter como nome Alice, profissão médico, idade 26, endereço rua X, tá? Faltou só o ponto e vírgula depois de médico e o ponto e vírgula depois de rua X, né? Mas é um detalhe. Só para ilustrar do ponto de vista didático, né? Assim não ia compilar. Mas note que é uma instanciação aqui que inicializa valores fixos, constantes, em todos os objetos criados. Não é bem o esperado, né? Então, para flexibilizar um pouco mais, a gente pode sim criar um construtor que não seja padrão. Nesse caso daqui, ó, eu criei apenas o construtor pessoa, sem o padrão. Poderia ter os dois? Poderia, porque a assinatura é diferente. Lembre que os tipos dos parâmetros fazem parte da assinatura, né? Então, nesse caso aqui, a classe pessoa não tem mais o construtor padrão. Se eu tentar criar um new pessoa, abre e fecha parênteses lá no main, vai dar erro, porque não existe construtor padrão. E existe um construtor não padrão. Como existe algum construtor, o Java não cria o padrão automaticamente. Ele só cria quando não tem nenhum construtor, tá? Nesse caso, tem o construtor de pessoa que espera string inteiro, string, string. Aí pega-se a primeira string, que é o nome, inicializa no atributo nome, a idade, que é o inteiro, no atributo idade, a profissão, que é o terceiro atributo, ou terceiro parâmetro, no atributo profissão, e o endereço, no atributo endereço, inicializa. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil a gente inicializar os objetos que nós criamos, né? Porque nós já passamos diretamente os valores iniciais no seu construtor no momento do new, tá? Então, cada objeto ele vai ser inicializado. Note que aqui a gente usou uma palavra reservada especial chamada this. This, ele só pode ser utilizado, né, no momento que eu estou implementando uma classe. Então, o que significa esse this? Esse this quer dizer que é o objeto dessa classe que está sendo executado no momento. Então, se eu dou o new pessoa P1 igual a new pessoa e eu passo um nome, idade, profissão, endereço, esse this é o objeto que eu estou instanciando no momento. Por quê? Porque eu estou no construtor. Se eu estiver dentro de outro método, é o objeto antes do ponto, né? É o objeto que eu estou, onde eu estou, no qual eu estou executando o método, tá? Então, nesse caso, é o objeto que eu estou instanciando no momento. Objeto em instanciação, o seu nome, o seu atributo nome vai valer esse parâmetro. Objeto em instanciação, o seu atributo idade vai valer idade, tá? Então, só o nome vale quem está mais próximo. Quem está mais próximo, o parâmetro ou o atributo? O parâmetro, já que os dois têm o mesmo nome de variável, tá? Então, só nome vale quem está mais próximo. Se eu não tivesse um parâmetro com esse mesmo nome, valeria o atributo. Mas como eu tenho, vale quem está mais perto. Já quando eu uso this, eu faço referência direta ao objeto atual. Ponto nome. Então, objeto atual, o seu atributo nome vai valer o valor desse parâmetro nome. Beleza? Então, esse this é uma palavra reservada, digamos assim, que representa o objeto que está sendo executado. Então, está aqui a nova instanciação.
usando o construtor que nós criamos agora. Então, pessoa P1 igual a Nil Pessoa, Alice 26, médico rua X. Pessoa P2 igual a Nil Pessoa, João 31, executivo rua Y. Muito mais simples, é ou não é? Né? Então, lembrando que cada objeto é único, então o compilador vai diferenciar o objeto P1 e P2, porque eles são diferentes. Como é que eu sei que são diferentes? Porque eu usei nils diferentes para criar objetos na memória. Cada nil cria um objeto único. Esse primeiro, a gente guardou a referência dessa memória, desse objeto, na variável P1, e o segundo a gente guardou na variável P2. Né? Então são objetos diferentes. P1 representa o objeto criado no primeiro nil e P2 representa o objeto criado no segundo nil. Né? Então, o compilador diferencia as variáveis e define acesso ao atributo de instância do objeto do respectivo nil, né, em cada um dos construtores, de acordo com o this que está lá no construtor. Então, nesse primeiro nil, o this vai fazer referência ao objeto que será marcado, apontado por P1. E, nesse segundo nil, o this vai fazer referência ao outro endereço de memória que a gente vai acessar usando a variável P2. Então, exemplos dos métodos, né? Falar nome, system.out.println, this.nome. Então, note que o this pode ser usado também dentro dos métodos. Se eu dissesse aqui p1.falar nome, ele iria imprimir o this.name, que é Alice. Se eu colocasse p2.falar nome, P2.falarNome vai imprimir o this.nome de P2, que é João. Beleza? Então, P1.falarNome vai imprimir Alice. P2.falarNome vai imprimir João. Tá joia? Então, do mesmo jeito que nós temos construtores, nós podemos ter os destrutores, que são aqueles que desalocam o objeto da memória. Tá? Em Java e na maioria das linguagens atuais, como Python mesmo, ou C#, nós temos o conceito de garbage collector, né? Então, que é o coletor de lixo. Então, esse coletor automático de lixo, ele esvazia a memória quando ele percebe que o objeto não é mais utilizado. O objeto não é mais acessível em memória. Então, eu não tenho mais como fazer referência àquele endereço de memória. É inútil. Então, no lugar de deixar lá a memória ocupada como lixo, ele desaloca a memória automaticamente. Nós veremos isso mais adiante, né, quando nós formos ver com relação a escopo de execução. Inclusive, veremos algoritmos de garbage collection, né, 2 algoritmos mais especificamente para coleta automática desses lixos de memória. Algoritmos simples que são implementados, inclusive, por essas linguagens, né, que eu comentei. Né? Claro que existe o método finalize. Né? Todo objeto eu posso executar o finalize, né, para indicar que eu não quero mais acessar aquele objeto. Né? E esse finalize eu posso criar, né, posso criar objetos assim, mas não é recomendado que a gente execute o finalize. Né? Simplesmente espere. Quando o objeto não estiver mais utilizado, não for mais utilizado, não estiver mais acessível, o Java vai lá e executa automaticamente ele para você. Então, você pode especificar, né, mas é melhor você deixar a execução a cargo da máquina virtual Java. Já em outras linguagens, como o caso de C++, que não tem garbage collector, aí sim a gente precisa, né, ter o dispose, ou ter algum método para desalocar, né, desalocar a memória, senão vai gerar memory leak, né? Vai ocupar indefinidamente mais memória, né? Porque mesmo os objetos que não estão acessíveis, objetos criados dentro de funções, por exemplo, eles vão continuar ocupando espaço se você não desalocar. Tá? E outra questão relacionada a hierarquias, né? Nós vimos classificação e instanciação. Agora veremos a generalização, especialização, né? Como eu comentei, aquela hierarquia de parte e todo, não, melhor, desculpa, a hierarquia de herança do Java, né? Agregação, decomposição, a hierarquia de parte e todo.
Então, a hierarquia de generalização e especialização, mais conhecida como hierarquia de herança, popularmente falando, né, implementa justamente esse conceito de tipo e subtipo. Então, quando eu tenho uma classe que herda de outra, a gente diz que a classe mais genérica é a superclasse ou classe base. E a classe mais especializada ou mais específica, que refina aquela primeira, é a classe derivada, né? Então, ou subclasse. Então, essa é a representação UML do relacionamento de herança ou de generalização e especialização. Tá? É uma linha contínua com uma seta fechada, né? Um triângulo aqui que aponta, né, da classe derivada para a classe base, da subclasse para a superclasse. Então, a leitura desse diagrama, a gente diz que aluno é um tipo de usuário. Professor é um tipo de usuário. Tá? Então, o que implicitamente representa esse relacionamento de generalização e especialização? Quer dizer que se aluno é um tipo de usuário e professor é um tipo de usuário, tudo que o usuário faz e tem, o aluno faz e tem, e o professor também. Tudo que o usuário é capaz de fazer, o aluno é e o professor também, porque eles também são um tipo de usuário. Então, o usuário tem nome e código, e o usuário pode verificar código. Tá? O aluno também tem nome, código e pode verificar código. O professor também tem nome, código e pode verificar código. É daí que vem esse apelido do relacionamento que chama de herança, né? Porque aluno e professor acabam herdando as definições de usuário, né? Tanto atributos quanto operações são herdadas. Inclusive o método, caso essa operação seja implementada em usuário, esse método também é herdado por aluno e por professor. Só que além de herdar, você pode acrescentar coisas mais específicas. Daí vem a especialização. Então o aluno, além do seu nome e código, ele vai ter um ano escolar, que é inteiro. Além de verificar código, ele também pode suspender. O professor, além de nome e código, vai ter um tempo de serviço. E além de verificar código, ele pode executar também o aposentar. Tá joia? Quando eu olho da subclasse para a super, eu estou generalizando. Tá? Eu subo na hierarquia, estou agrupando de forma mais genérica, eu estou generalizando. Quando eu desço na hierarquia, eu estou me tornando mais específico. Um aluno é um tipo de usuário mais específico. Professor é um tipo de usuário mais específico. Então, eu estou especializando. Está aqui a nossa figura para ilustrar a generalização e especialização, né? Algumas características passadas, né, da superclasse de pai para filho, né, para as subclasses. Por fim, a agregação, decomposição. Então, a agregação, decomposição é um outro meio de abstrair, é um outro mecanismo de abstração, dessa vez sim, parte e todo, né? Eu estou decompondo o todo em partes para dividir, para conquistar, né? E ao mesmo tempo pego as partes, interajo elas, integro no meu todo, né? Estou, né, agregando, né? Então, essa agregação, decomposição, ou esse tipo de relacionamento, digamos assim, é um relacionamento estrutural, né, que quebra o todo em partes ou une as partes no todo, dependendo do ponto de vista, né? Então, representa e implementa esse conceito de parte de. Tá? Então, se eu tenho aqui biblioteca. Biblioteca, olha o símbolo da agregação, um losango, né? Então, aqui eu tenho um losango e uma linha para o usuário, outro losango e uma linha para a publicação. A leitura disso é, então, biblioteca contém usuário, biblioteca contém publicação. Publicação é parte da biblioteca. Usuário é parte da biblioteca. Tudo bem? Então, quando eu parto o meu olhar da biblioteca e olho para o usuário e publicação de cima para baixo, eu estou decompondo. Eu estou no todo enxergando as partes.
Quando eu estou em usuário e olho para a biblioteca, eu estou agregando. Eu olho aquele do qual eu sou parte. Beleza? Então, o usuário é parte da biblioteca. A biblioteca contém usuário, é composta de usuário. Beleza? Então, aí só para ilustrar um pouco do dividir para conquistar. A gente parte de problemas pequenos, vai agregando, fazendo partes maiores até construir o meu todo, né? E a agregação, ela é um tipo de associação. Beleza? Então, uma maneira simples de representar essa ligação, essa possibilidade de interação entre objetos de duas classes, a gente chama de associação, tá? Então, a biblioteca, ela está associada ao usuário. A biblioteca está associada à publicação. Então, a publicação, ela enxerga a biblioteca enxerga o usuário dela, né? O usuário enxerga a biblioteca enxerga o usuário. A publicação enxerga a biblioteca enxerga a publicação, né? Então, há essa possibilidade de trocar mensagens, de um conhecer os métodos ou as operações do outro. Não herda, não é herança, mas eu conheço pelo menos um objeto daquele tipo que eu posso chamar métodos dele. A biblioteca conhece objetos do usuário e consegue chamar métodos dele, tá? É uma, digamos assim, uma ligação, né? Um acoplamento que existe entre eles na forma de associação. Então, a associação, ela é aquela agregação, decomposição sem a semântica de parte todo. Então, nesse caso daqui, ó, o usuário está associado à reserva. A reserva está associada ao usuário. Mas eu não posso dizer que a reserva é parte do usuário, nem o usuário é parte da reserva. Mas eles têm essa ligação, né? Do mesmo jeito que a biblioteca tem ligação com o usuário e o usuário com a biblioteca. Só não há semântica de parte todo. Então, no código não muda absolutamente nada da agregação para a associação. O que vai mudar é do ponto de vista conceitual, né? Do ponto de vista de interpretação, né? Do raciocínio humano, a semântica por trás, tá? Então, o relacionamento de associação também é um relacionamento estrutural, né? E descreve esse link ou essa, né, essa ligação entre usuário e reserva nesse exemplo. Então, a agregação é um tipo especial de associação, como eu disse, com a semântica de posse. O usuário, nesse caso daqui, observe que nessa associação a gente colocou três coisas que são opcionais. Um é o nome, tá? O nome que ajuda na leitura da associação. O usuário efetua reserva é efetuada pelo usuário, né? Então é opcional. Agora, outra coisa que é opcional, porque se não colocar tem um valor default, né? É o que a gente chama de cardinalidade. Então, se a gente colocar uma cardinalidade, vale o que a gente colocou. Se não colocar nada, subentende-se o número 1 automaticamente, por default, né? Por padrão. Então, nesse caso daqui, a gente diz que um usuário, ele está ligado, ele tem um link para reserva. Mas quantas reservas? Várias reservas. O asterisco quer dizer um número qualquer, tá? Então, o usuário, ele pode estar ligado a várias reservas, mas cada reserva estará ligada a um usuário, a apenas um usuário. Beleza? Aqui nesse caso, quando a gente representa a cardinalidade desse jeito, só abrindo um parêntese informativo, né, é que quando a gente coloca um valor, como é o caso aqui asterisco, o número 1, a gente se refere ao valor máximo, tá? Então, se eu quisesse definir um valor mínimo, eu colocaria um outro valor anterior a esse ponto, o máximo. Então, se eu colocasse aqui ponto asterisco, então o usuário tem que efetuar pelo menos uma reserva, ou 0 ponto asterisco, né? O usuário pode efetuar quantas reservas quiser, inclusive nenhuma, né? No mínimo 0, no máximo asterisco. 0 ponto asterisco. É o que está implícito aqui, tá? A reserva, ela está associada a um usuário. O que está implícito aqui, 0.1. A no máximo um usuário. Se eu quiser forçar de forma obrigatória, toda reserva tem que estar associada a um usuário. Então eu colocaria
beleza? Aí eu deixaria que, claro que a associação entre reserva e usuário é obrigatória. A reserva precisa estar associada a um usuário. Então poderia ser um bom refinamento aqui nesse diagrama, pelo menos desse lado esquerdo, colocar o 1. Então é isso na aula de hoje, né? Nós vimos esses conceitos básicos, né? Inclusive o conceito principal de classe, objeto, passando por atributos, operações, métodos, né? Sobre os construtores, né? E os principais relacionamentos entre classes, né? A classificação e instanciação, né? Que é entre classe e objeto, e entre classes em si, né? Generalização, especialização e agregação, decomposição, né? Vendo inclusive o impacto disso, né? A anotação disso em UML, Unified Modeling Language, né? Nos diagramas de classe. E exemplos de código nós vimos de classificação e instanciação, o uso do new, né? Em outras aulas nós veremos também como fica no código no caso da herança, né? Da generalização e especialização, e no caso da associação, né? Por exemplo, uma agregação, decomposição. Mas seja qual for a associação, o impacto no código será o mesmo. Tá joia? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu, pessoal!